Você já viu alguém à procura da felicidade? Quem aqui já viu? Uma pessoa, um ser humano, à procura da felicidade. Quem já viu? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Você já procurou a felicidade em algum momento? Sim ou não? A felicidade é um anseio que está no coração do ser humano. E onde está a felicidade? Onde de fato está a felicidade? Eu diria que ela está em um lugar. E que lugar seria esse? Que lugar seria esse? Esse lugar é o lugar para onde Deus te chama. Repita isso, o lugar para onde Deus me chama. Então, se eu quero ser muito feliz nessa vida, eu tenho que estar no lugar para onde Deus me chama. Mas onde fica esse lugar? Como encontrar esse lugar? Como discernir esse lugar? Levanta a sua mão esquerda aqui assim e repita após mim: esse lugar é onde o meu contentamento profundo, levanta a outra mãozinha direita, se encontra com uma grande fome e sede do mundo. Então, mão esquerda, contentamento profundo, vamos lá. Mão direita, fome e sede do mundo, se encontram. É para esse lugar que Deus te chama, onde o seu contentamento profundo atende uma fome e uma sede neste mundo. E é nesse lugar que você de fato entende, na prática, o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Uma coisa muito especial que aconteceu na minha vida, e eu creio que já aconteceu na vida de muitos de vocês, foi ter sido tocado por Deus em algum momento da minha história. Quem aqui já sentiu um toque de Deus em algum momento da sua vida? Só alguns. Quem já sentiu um toque de Deus na sua vida? Vamos lá, levanta a mão aí. Se não levantar, irmão, eu vou pegar você e você vai... Olha, enfim, esse toque vai vir hoje. Amém. Eu gosto de dizer que todas as vezes que Deus nos toca, não foi sobre nós. Não foi sobre mim. Não foi sobre você. Como assim? Deus me tocou e não era sobre mim? Sim. O dia que Deus tocou você, Ele deixou algo em você, que é para você, está em você, mas não é só para você. Repita isso, não é só para mim. O toque de Deus na minha vida e na sua vida sempre deixa algo que é transferível. Repita isso, é transferível. E o segredo para a infelicidade é você ter algo de Deus na sua vida que é transferível e não transferir. Quer ser infeliz? Essa é a receita. Quer viver deprimido? Essa é a receita. Receber um toque de Deus e nesse toque perceber que Ele deixou algo em você, que é para você, está em você, e não entender que o que Ele deixou em você não é só para você, é para passar através de você. Quem está entendendo isso? Você já deve ter vivenciado uma experiência assim.
Uma pessoa que foi tocada por Deus, quando ela fala, quando ela olha nos seus olhos, quando ela te abraça, quando ela te acolhe, não é ela. A sensação é como se o próprio Deus estivesse abraçando, acolhendo, se importando, amando e olhando para você. É assim ou não é? Você já recebeu um abraço de alguém que estava na presença de Deus, de alguém que anda na presença de Deus, de alguém que foi tocado por Deus? Quem já passou por isso? É isso, gente. E nesse sentido, se você realmente quer ser feliz, você precisa ir para o lugar onde Deus te chama. E pastor, que lugar é esse? É onde o que Ele deixou em você se encontra com quem precisa do que Ele deixou em você. Porque o que está em você vai resolver uma sede. O que está em você vai resolver uma fome. E quando você vivencia essa experiência de ser um canal por onde Deus chega em outras pessoas, de ser um canal como Deus toca em outras pessoas, de ser um canal como Deus cura outras pessoas, de ser um canal como Deus provê na vida de outras pessoas, de ser um canal como Deus se importa e acolhe as pessoas que Ele quer se importar e acolher. Quando você vivencia isso, você está entendendo o que é o seu contentamento profundo, ter um encontro com uma grande fome e sede do mundo. E por que eu estou falando isso? Porque hoje nós estamos dando início a uma série sobre o poder, a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. E não faz sentido você receber algo do Espírito Santo de Deus se você não entender isso. Você precisa entender que se o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida, se a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, se o batismo com o Espírito Santo de Deus na sua vida não tiver um propósito que vai para além de você, não faz sentido. Porque o que Ele está fazendo em você não é só sobre você. Repita isso: é sobre crianças, mais forte, é sobre crianças, é sobre adolescentes, é sobre jovens, é sobre homens e mulheres, é sobre idosos que precisam do que eu carrego. Bate no peito aí, precisam do que eu carrego. Amém? E eu quero trazer o fundamento daquilo que nós vamos viver na prática nos próximos domingos. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra em Mateus capítulo 3. Quero ler apenas o verso 11, que é um depoimento, um testemunho de João Batista. Evangelho de Mateus, o capítulo 3, verso 11, diz assim: Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.
João Batista entende o que Jesus de fato iria fazer depois dele. E ele diz: olha, o batismo que eu estou oferecendo a vocês é para o arrependimento de seus pecados. Mas aquele que está vindo depois de mim, eu não sou digno nem de levar as suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quantos aqui gostariam de viver essa experiência? Amém. Então olha que interessante, vamos um pouquinho mais à frente, Atos capítulo 1. E eu quero ler com você a partir do verso 4, verso 4 a 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observe que primeiro, o João Batista faz menção do que Jesus faria. E agora Jesus está fazendo menção do que João fez e reafirmando a promessa do Pai de que seus discípulos receberiam o batismo com o Espírito Santo. E ao receber esse batismo, não seria para se antecipar sobre determinados acontecimentos com datas. Então acredite nisso. Você pode ser muito íntimo de Deus, mas Ele não vai falar para você o dia da volta de Jesus. Você pode ser muito íntimo do Espírito Santo, mas Ele não vai falar para você o dia, a hora e o segundo que Jesus irá voltar, porque não nos compete saber algo que está estabelecido pela autoridade do próprio Deus. Entretanto, tem algo que Ele diz que nós vamos vivenciar e podemos vivenciar. Ele diz: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E esse poder é para se tornar uma testemunha de Jesus. E é por isso que eu sempre gosto de dizer que uma pessoa que carrega o Espírito Santo de Deus, ela não consegue camuflar a vida de Jesus nela. Ela não consegue esconder a pessoa de Jesus nela. E o resultado inevitável é que quem conhece você conhece Jesus. Quem fala com você é como se falasse com Jesus. Porque alguém que foi tocado por Deus fala muito de Deus. Alguém que foi tocado pelo Espírito Santo fala muito do Espírito Santo. Alguém que vivenciou uma experiência profunda com o Espírito Santo vive transformações cujas pessoas vão perguntar: o que está acontecendo com você? Quem
está entendendo isso? Mas olha que interessante. Capítulo 2, verso 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Repita isso, a promessa. Eu não escutei, vamos lá. A promessa se cumpriu. Que privilégio eles tiveram, né? Mas será que essa promessa era só para eles? Será que a promessa era só para os 120 que estavam neste lugar? Olha que interessante, gente, o capítulo 2. Só que agora eu quero o verso de número 38 e 39. Veja o que diz. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Uau! Pois a promessa é para vocês, para seus filhos, para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Observe que não parou no 120. Nesse dia aqui a palavra diz que teve um acréscimo de mais 3.000 pessoas batizadas. E o que é interessante? Pedro está dizendo, a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para os que estão longe, mas também para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem aqui entende que é chamado por Deus? Repita isso, se eu fui chamado por Ele, a promessa é para mim. A promessa é para vocês, para os seus filhos, para os de longe e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então diga aí, eu tenho um chamado e eu tenho uma promessa. Pergunta para quem está do seu lado, a promessa se cumpriu aí já, irmão? Quem está em casa, pergunta aí para quem está com você, a promessa se cumpriu aí, irmão? Se você tem um chamado de Deus, você está debaixo de uma promessa. A promessa de ser batizado com o Espírito Santo. E pastor, como que eu sei que a promessa se cumpriu? Como que eu sei que a promessa já aconteceu na minha vida? Entende isso, irmão? No dia que você se arrependeu dos seus pecados, no dia que você manifestou a sua fé em Jesus, reconhecendo que na cruz do Calvário, Ele morreu a sua morte em seu lugar, para que você fosse perdoado, e que nele você fosse reconciliado com Deus, provando o novo nascimento. Nesse momento, o Espírito Santo veio residir em você. Repita isso, o Espírito Santo
mediante o novo nascimento, reside em mim. E é Ele, o único capaz de testificar e te dar a certeza absoluta de que você é um filho e uma filha de Deus. Mas preste atenção, existe um momento em que o Espírito Santo residente muda a forma como ele atua em você, se manifesta em você. E eu vou dar um exemplo. A chuva vai ser um pouquinho diferente, mas vai dar certo. Filho, encerra aqui o teclado um pouquinho. E imagine que se não fosse a chuva, estivesse em silêncio absoluto aqui. Esse silêncio significa que esse templo está vazio? Sim ou não? Então imagine, numa linguagem de metáfora, que você seja esse templo. E que o Espírito Santo seja todos vocês dentro desse templo. Mas está quietinho. Está em silêncio. Mas não significa que não está presente. Mas aí, o Espírito Santo presente, o Espírito Santo residente, de repente começa a produzir um som dentro de você. Pode até ir para uma outra música aí, irmão. Vamos lá. Espírito Santo, meu amigo, Santo Espírito de Deus. Vamos mudar aí o esquema aí. Vai lá. Deixa o Espírito Santo falar pelo teu teclado aí. Tá silêncio. Mas de repente, você começa a perceber algo aqui. Começa a perceber algo aqui. Ajuda aí, irmão. Põe som no teclado. E esse som, ele vai se tornando mais nítido. Você vai percebendo, está acontecendo algo. E o que está acontecendo, de repente dá uma vontade de dizer assim: glória a Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Vamos ver se faz um barulho aqui. E aí você percebe, olha, tem algo aqui dentro. Tem algo que está fluindo aqui dentro. Tem algo que está se movendo aqui dentro. E isso vai ganhando uma intensidade maior. Dá um glória a Deus um pouquinho mais forte aí, vamos ver. E você fala, que isso? Nunca senti isso, nunca vivi isso. Como que explica isso? E aí você percebe que isso ganha uma intensidade. Mistura um glória a Deus com aleluia aí, vamos lá. Gente, que é isso? Eu estou sendo tomado por algo aqui. Algo está acontecendo aqui. E é nesse momento que o Espírito Santo que estava residindo se manifesta com poder dentro de você. E você não tem mais nenhuma dúvida que Ele está em você, que Ele se move em você. E aí, sabe qual é a maior evidência de que você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Tem gente que diz assim, olha, você vai saber quando você falar em outras línguas. Você vai saber quando você começar a profetizar. Não vou dizer que isso está errado, mas também não posso dizer que está certo. Porque o Espírito Santo não está dentro de uma caixa. E quando ele começar a gritar dentro de você, se mover dentro de você, os dons vão começar a operar. São muitos os dons que ele pode operar em você. Mas a principal evidência de que você de fato recebeu o batismo é que a partir desse momento você não tem mais um chamado de Deus. Como assim, pastor?
Repita isso: o batismo com o Espírito Santo anula o chamado que eu recebi. Como assim? Antes do batismo, você tinha um chamado e tinha uma promessa. Só que após o batismo, você não tem mais um chamado e nem mais essa promessa, porque a promessa se cumpriu. Pastor, então o que eu tenho agora? Amigo, amiga, quando o batismo com o Espírito Santo acontece, você não tem mais um chamado, é o chamado que tem você. O jogo muda. Coloca a mão no coração e diz aí: quando a promessa se cumpre, eu tenho certeza que não me pertenço mais. Consegue entender isso? Por quê? O enchimento do Espírito Santo não tem uma relação com quanto você recebe mais dele. Então, por exemplo, uma pessoa que está mais animadinha, essa está recebendo mais. A outra que está mais cabibaixa, está recebendo menos. Não. O enchimento do Espírito Santo não é uma relação do quanto você recebe mais dele. O enchimento do Espírito Santo é o quanto ele recebe mais de você. É o quanto você se rende a Ele, é o quanto você se entrega a Ele, é o quanto você se submete a Ele, é o quanto você obedece a Ele, é o quanto Ele se torna o gestor, o diretor, o coordenador, o líder, o governador, o rei do seu coração. E aí, quando isto acontece, quando você para de dizer que tem um chamado e começa a dizer que o chamado tem você, o seu contentamento profundo só tem sentido se ele se encontrar com uma grande sede e fome do mundo. E quando isso acontece, meu irmão, você chegou no lugar onde Deus sempre esperou encontrar você, para que com Ele você seja um co-criador de uma nova realidade nesse mundo. Pastor, então eu não fui salvo só para ficar sentadinho no banco da igreja e esperar Jesus voltar como um santinho? Não, irmão. Não. Ele vai sacudir você. Ele vai forjar você. Ele vai levar você para o fogo e vai te refinar como refina o ouro. Porque você vai ter que brilhar. E onde essa luz chegar, as trevas vão embora. Onde essa luz chegar, a cura vai chegar. Onde essa luz chegar, a esperança vai chegar. Onde essa luz chegar, a fé vai chegar. Onde essa luz chegar, a vida de Cristo vai chegar. Então é por isso que o batismo com o Espírito Santo não é para você se divertir aqui dentro do culto, não é para o culto ser o cultão da minha vida. Não. Hoje aqui, irmão, não sei não se o teto não vai quebrar, porque eu estou sentindo que vai ser poderoso o que vai ser derramado aqui. Mas ei, escute isso. Quem aqui já foi numa loja de lustres? Quem já foi? É bonito, né? Um modelo de luz, de lâmpada mais lindo que o outro. É assim ou não é? Quem tem um lustre bonito em casa aí? Deixa eu ver, vamos ver. Quero saber quem vai me chamar para jantar nesse lustre lá da copa, lá da sala. Vamos ver. Hã? Gente,
Imagine você entrando numa casa que vende essas lâmpadas, esses lustres. Estão todos dentro de uma sala, um mais lindo do que o outro. Mas eles foram feitos para ficar dentro dessa loja? Foram feitos para ficar dentro daquela sala, sim ou não? Foram feitos para ser usados naquele lugar? Não. Foram feitos para brilhar onde? Gostei quem falou na minha casa, já está profetizando aí, viu, irmã? Vai dar certo, o presente vai chegar lá. Eu acho que é na tua casa, viu, Karina? Está fluindo aí. Até que você entenda que é o chamado que tem você vai ser um religioso, egoísta, egocêntrico, cheio de vaidades, querendo brilhar nesse palco aqui, junto com as outras lâmpadas. Mas Deus te chamou para brilhar nas trevas e não na casa das lâmpadas. Acho que tem até casa das lâmpadas, não tem? Vou cobrar pelo merchan, viu? Depois, viu, Bruna? Vamos fazer ali aquele contato com a empresa que, né? Quem está entendendo isso, gente? Não faz sentido você receber um poder que transforma o mundo se for para ficar em você, se for para exaltar você, se for para vangloriar você, se for para destacar você. Mas se você entender que isto vai colocar você num lugar de entrega e de rendição a Ele, onde agora os lugares que você ocupa, as esferas que você ocupa, não é mais sobre você, mas é sobre aquele que te deu a vida, é sobre aquele que te chamou, e que agora você se rendeu dizendo: sim, Senhor, aonde quiseres, estarei eu, onde me mandares, irei eu. Minha boca te servirá, meus lábios te louvarão, e os dons que não são meus vão chegar às pessoas que precisam do que eu carrego. Quem consegue entender isso? Por favor, quem está entendendo isso, levanta a mão. Respira fundo. Abre a sua Bíblia, Atos, o capítulo 8. E eu quero ler o verso 14 ao 17. Que diz assim: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então os apóstolos encaminhavam as pessoas para viverem essa experiência. E olha que incrível. Passe algumas páginas aí, por favor, e coloca no capítulo 19, por favor, verso 1 ao 7. E eu quero concluir aqui. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso.
ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Aleluia! Por que eu decidi fazer uma série, gente? Porque até aqui eu só li o texto da pregação. Eu iria começar a pregar agora, mas já está na hora de encerrar o culto, amém? Ou posso continuar? Olha, não brinca com isso. Lá vamos até meia-noite aqui. Mas de fato eu decidi transformar em uma série essa mensagem, porque dia 8 agora, a nossa igreja vai completar 10 anos, desde o dia do seu primeiro culto de inauguração. E eu creio que o foco na pessoa, na obra e no poder do Espírito Santo vai nos colocar no lugar que Ele quer para enxergarmos a próxima década, para a visão da próxima década. Repita isso: nós vamos receber uma visão de década. Vou dar um exemplo. Dudu, corre aqui um pouquinho, filho. Sobe aqui, filho, por favor. Tem quantos anos, filho? 13. Quando essa igreja começou, eu pegava esse menino no colo. Lembra, Ju? Uma década se passou. E quem conhece esse menino sabe o que o Espírito Santo está fazendo através dele naquela bateria. Parabéns, Ju, parabéns, Ido. Isso é fruto de pais que transfere aos seus filhos o que receberam de Deus. Só que como pastor do Dudu, eu já estou olhando para esse menino para a próxima década. Vocês conseguem entender isso, gente? E por que eu estou falando isso? Repita isso. Tudo que o Espírito Santo pode fazer em mim, Ele pode fazer através de mim. Paulo tinha o Espírito Santo, sim ou não? Quando ele chegou diante daquelas pessoas e perguntaram: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Nem ouvimos que existe Espírito Santo. Irmãos, uma igreja que não se move no poder do Espírito Santo morreu e nem sabe que morreu. Que não existe vida. Mas Paulo conduziu eles ao batismo, mas também orou impondo as mãos sobre eles
todos foram cheios do Espírito Santo. Eu sei que o que Deus está fazendo no Dudu não vai parar nele. Eu sei o que Deus está fazendo em você não vai parar em você. Mas quem já percebeu que o inimigo está louco para encerrar esse ciclo na sua vida? Está louco para fazer de você um canal obstruído. E está usando todas as estratégias possíveis para fazer você não se entregar ao seu chamado, não se render ao seu chamado, erguendo você através de um ego absurdo, fazendo o egoísmo, fazendo o egocentrismo, fazendo o orgulho, dizer que você está certo, que você sabe o que faz da vida, e te colocando num lugar que precede a queda. Mas eu quero hoje te convidar a quebrantar o seu coração diante do Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu quero falar mais contigo. Espírito Santo, eu quero conversar mais com você. Espírito Santo, eu quero olhar mais para você. Espírito Santo, eu quero ouvir mais você. Espírito Santo, eu quero obedecer mais você. Tem pessoas aqui que precisam matar a carne, levar a carne de volta para a cruz e deixar o Espírito Santo assumir o governo da sua vida.